Deus abençoe os irmãos, no poderoso nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, eterno poder, de glória e de misericórdia, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, viemos diante de Ti, para Te agradecer, para Te adorar, para bendizer o Teu santo e bendito nome, Senhor, porque se faz presente no meio de um povo que crê de coração, que crê, ó Pai, sem nenhuma reserva, que está fundamentado, ó Deus, nos planos das Escrituras. Há um povo aqui que crê em Ti, que crê na Tua santa palavra. Ó Pai Santo e Justo, Te agradecemos a Ti pelo Evangelho que tem nos anunciado nesses últimos dias, manifestando em nossos corações, ó Deus, a revelação da última hora. Bendito e eterno Deus, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, Te agradecemos por mais esse culto, ó Deus maravilhoso. Também Te pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor vai em encontro àqueles que sofrem, que padecem perseguições, ó Deus, que são injustiçados, ó Pai eterno. Te pedimos a Ti, ó Deus, no precioso nome do Santo Senhor Jesus Cristo, que o Senhor apresse com aquele dia da transformação, ó Deus eterno. Pai Santo e Justo, por esse momento e por Tua presença, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. É o hino de número 42, a porta da salvação. Neste mundo não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer. Vi então uma porta aberta e um homem estava perto, então eu parei pra ver. Era um homem de branco, com seu rosto igual um santo, era mesmo o Senhor. E o gesto que ele fazia, para mim ele dizia: vinde a mim, ó pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Na porta entrei, perto de Jesus cheguei e senti o seu amor. E Jesus com um braço forte, isto foi a minha sorte, o meu fardo ele tirou. Isto era o meu pecado, mas Jesus tem perdoado, Ele limpou meu coração.
esta porta vai fechar e muitos sem salvação. Hoje a oportunidade, amanhã pode ser tarde. Onde tu vais ficar? Quem avisa é o Senhor. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. A salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. De número 50, soberania. Soberania, alturas santas voarei. Jesus um dia me chamou, eu aceitei. Ao seu chamado, ajoelhado eu caí. Ao pé da cruz, Jesus, meu Rei, me perdoou. Soberania, pra todo mundo toda nada, por seus discípulos foi acompanhado, por toda parte, sempre, sempre seguirei. Jesus um dia me chamou, eu aceitei. Soberania, lá terminarei meu plano nesta cidade, ó com grande encanto, glorificando todos com palmas nas mãos. É este povo que vai sair da tribulação. Soberania,
perto, pois as portas vão fechar. O 252, as bodas do Cordeiro. 252. Encerrando a carreira, a fé guardo para mim. Deus te já uma coroa preparada já está. Que o Senhor justo juiz a mim serei que dará, não somente a mim, mas a tudo que vencer. A coroa da vitória lá no céu vai receber. Quando a luta terminar, a espada eu guardar, e me vão quero tomar, lá nas bodas do Cordeiro. A peleja é intensa, mas já chega ao seu final. Quando então vou receber o meu galardão real, lutarei varonilmente como um filho de Abraão.
274, olhando para Cristo. 274. Cristo, meu divino Salvador, eu quero me alegrar, eu quero me alegrar. A sua formosura, seu poder e seu amor, inspira com fervor a se cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, inspira com fervor a se cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, filho de Davi, sempre irei seguindo, levo a minha cruz, por amor de ti. Eu quero me encontrar, eu quero me encontrar. Seu nome, sua glória, seu amor e seu poder me inspiram com fervor a se cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, filho de Davi, sempre irei seguindo, levo a minha cruz, por amor de ti. Cristo bem amado, doce eterna luz, filho de Davi, sempre irei seguindo, levo a minha cruz, por amor de ti. O Salmo número 97. A majestade do reino de Deus, o castigo dos ímpios, exortação à piedade e ao regozijo. O Senhor reina, regozijem-se a terra, alegre-se muitas ilhas. Nuvens e obscuridade estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra viu e tremeu. Os montes se derreteram como cera, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem imagem de esculturas, que se gloriam de ídolos inúteis, prostrai-vos diante dele, todos os deuses. Sião
os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo. Em toda a terra, muitos são elevados que todos os deuses. Vós, que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda as almas dos seus santos, ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores em memória da sua santidade. Amém. Poder citar. Irmão, teu hino? O irmão Lucas vai louvar o Senhor com o hino Afonso. O grito de um povo. Venha a nós, ventos dos céus, vem trazer a liberdade. A razão quer ir mais alto ao lugar dos campeões. Venha a nós, ventos dos céus, vem trazer a liberdade. A razão quer ir mais alto ao lugar dos campeões. Pelas ruas ecoa o grito de um povo que espera alcançar a promessa eterna. A cada passo, com certeza e fé, proclamam vitória pelo sangue na cruz. Unidos juntos, cante, cante um hino de vitória, pois lá na glória cantaremos ao Senhor que nos salvou. Unidos juntos, cante, cante um hino de vitória, pois lá na glória cantaremos ao Senhor que nos salvou. Pelas ruas ecoa o grito de um povo que espera alcançar a promessa eterna. A cada passo, com certeza e fé, proclamam vitória pelo sangue na cruz. Unidos juntos, cante, cante um hino de vitória, pois lá na glória cantaremos ao Senhor que nos salvou. Unidos juntos, cante, cante um hino de vitória, pois lá na glória cantaremos ao Senhor que nos salvou. Voz da verdade, prova de amor.
O amor não é invejoso, o amor é sofredor. O amor tudo espera, supera a própria dor. O amor não desconfia, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. Você pode então viver. O amor não é invejoso, o amor é sofredor. O amor tudo espera, supera a própria dor. O amor não desconfia, o amor todo crê, o amor tudo suporta. Você pode então viver. Jesus no coração, amor que não pede em troca, mas só vive de perdão. Amor que tem a imagem revelada lá na cruz. Amor que tem o dom maior do homem chamado Jesus. A prova desse amor foi o homem Jesus, que a cada passo dado, carregado a minha cruz, no silêncio da sua dor, ele mudou a minha sorte, trocou a vida dele pela minha própria morte. Se viver amor com Jesus no coração, amor que não pede em troca, mas só vive de perdão. Amor que tem a imagem revelada lá na cruz. Amor que tem o dom maior do homem chamado Jesus. A prova desse amor foi o homem Jesus, que a cada passo dado, carregado a minha cruz, no silêncio da sua dor, ele mudou a minha sorte, trocou a vida dele pela minha própria morte. Dá pra se viver o amor com Jesus no coração, amor que não pede em troca, mas só vive de perdão. Amor que tem a imagem revelada lá na cruz. Amor que tem o dom maior do homem chamado Jesus.
Uma boa tarde a todos, irmãos. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um dos irmãos, as nossas vidas. É um privilégio poder estar aqui mais esta vez. Momentos de muita euforia, muita alegria entre as movimentações religiosas, entre os denominacionais. São tantas as alegrias que às vezes faltam até conhecimento para entender em que tempo estão. Parece já estarem, uns dizem que parece que já estão na glória, outros estão esperando a vinda de Jesus, porque o momento é muito alegre, muito eufórico. Agora, olhando para as Escrituras, nós percebemos que a grande diferença na maneira que estão caminhando nas veredas em que passam os que estão tão alegres nesta hora. É tempo de guerra, tempo de destruição, é tempo de engano, e é tempo que aproxima o grande momento mais glorioso de todos os tempos, do qual disse Paulo. Paulo chamou de o dia da redenção. Mas não são todos que têm o entendimento para enxergar que haverá um dia da redenção e que não é antes a vinda de Jesus como estão esperando. Eu tenho visto às vezes no Facebook alguém regozijando, dizendo que é muito emocionante aquela hora da vinda do Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos para os grandes movimentos, a gente pode perceber como que estão hoje. Há tanto desencontro. Em Goiânia estão nos encontros de pastor hoje. Encerrando, né, Marcelo? Eu estava tão por fora disso aí que eu pensei que estava começando hoje, já estão encerrando já. O encontro de pastores. Agora, nós estamos ansiosos para o encontro dos reis das nações. Qualquer dia desse pode despontar amanhã do dia glorioso da redenção. E então saberemos a nossa posição, onde viveremos a eternidade, e conheceremos o nosso povo. Até aqueles que nós nunca vimos, nós o conheceremos. Eu quero ler com os irmãos aqui no livro de Gálatas, no capítulo 2, sem tomar muito tempo. Eu tenho estado bastante tempo aqui longe dos irmãos, e hoje, pela graça de Deus, mais uma vez junto, unidos em Cristo pela palavra. Gálatas 2, nós vamos ler do verso 12. A partir do verso 12. Graças a Deus. Amém? Então nós vamos ler essa escritura. Porque antes que alguns viessem, ou seja, antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem, direitamente conforme a verdade do Evangelho,
disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois, se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Todos. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu por nós. Amém. Os irmãos podem sentar um momentinho e eu estarei logo chamando aqui o nosso irmão Uriceu para dar prosseguimento. Mas eu queria, depois da leitura dessa escritura, eu queria cantar o hino com Lucas. É o número 220, Divino Companheiro. Vamos cantar esse hino e depois deste hino eu já quero chamar aqui o irmão Uriceu para prosseguir na mensagem desta hora. Ver se eu ainda consigo cantar ainda. Companheiro no caminho, sua presença eu sinto logo ao transitar, e tu dissipaste todas as sombras, já tenho luz, a luz bendita. Tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Ajuda-me até chegar.
Amém. Deus nos abençoe grandiosamente. Mauriceu, pode modigar? Louvado seja o Senhor que nos tem abençoado. Deus abençoe os irmãos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Acho não, tenho certeza que cada tempo que vai passando a gente vai aprendendo, né, com as coisas que a vida vem nos mostrando no decorrer dos dias. A gente vai pedindo a Deus misericórdia e entendimento para crer. Como muitas vezes a gente é afrontado com isso, com aquilo, mas quantas afrontas Jesus Cristo não passou nos seus dias, né? E chegando no final ali, ele disse: Pai, perdoa porque eles sabem o que fazem. Assim está o mundo hoje, um mundo de enganação. As pessoas não examinam as Escrituras, vão se apoiando um no outro, né? Achando que aquilo é verdadeiro e forma aquilo como uma vitória para eles, né? Se firmando uns nos outros. E graças a Deus que o nosso Evangelho está baseado no pai Abraão, alicerçado desde lá do princípio, não fundamentado em costume de homens ou daqueles que se dizem ter a verdade. E graças a Deus que o que temos falado aqui só é acerca do reino, acerca do que Jesus Cristo veio fazer no mundo, foi manifestar o reino dos céus. E ele, quando andava no meio de seus discípulos, ele dizia: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. O Pai estava ali no meio da sua criação, andando no meio deles. Eu gostaria de falar um pouquinho acerca de reino e a confusão que está nesse mundo. Eu não tenho muito costume de falar, a gente vem mais para ouvir. Mas a gente vai ler aqui em São Mateus 6. Jesus falando acerca do reino. Vamos começar do capítulo 1, vamos ler o capítulo todo, para ver que Jesus vem ensinando seus discípulos acerca do reino aí. Continuação do sermão das montanhas, esmolas, oração e jejum. Guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus? Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saia da tua mão, não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejais como hipócritas, pois que comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em oculto, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós me pedirdes. Portanto, vós orai assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja
feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para todo sempre. Amém. Porque, se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, Para não pareceres aos homens que jejuam, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vem em oculto te recompensará. Amém. Poder sentar, irmãos. A gente vê nas Escrituras tanto ensinamento do Senhor Jesus Cristo, e mesmo assim o povo tem caminhado para a cegueira. Conversava eu com um rapaz afirma, e disse para ele assim: o povo mais incrédulo dos dias de hoje são aqueles que carregam suas Bíblias, pois tudo está aqui escrito, determinado, e Deus tem ensinado os homens com brandura, com mansidão, com doçura, a sua santa palavra. Ele diz: orando, não useis de vãs repetições, como gentios que pensam por muito falarem serão ouvidos. Portanto, orai assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É o que sempre nós temos guardado e temos esperado esse dia para a transformação dos nossos corpos. Todos os irmãos em volta da terra anseiam por esse dia, que será estabelecido o reino dos céus na terra. Deixa eu pular um pouquinho para frente, olhando aqui o que o mundo tem separado aqui, acabei esquecendo. Aqui no 3, a extrema corrupção dos últimos dias. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque verá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, obedientes a pai e mães, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, inconstantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dele, desses afasta. Porque desse número são os que se introduzem pelas casas e levam cativo mulheres nerds, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É como Janes e Jambres resistem a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e rebeldes contra a fé. Não irão, porém, avante, mas a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Estava nós conversando já hoje, né?
Esse é o tempo da decepção. O mundo em si espera uma grande coisa, espera um grande acontecimento, embalado nas canções de Linar, vindas do inferno, como o diabo tem se manifestado no meio do povo, trazendo uma grande mentira, parecendo verdade. Se nós não olhássemos para as Escrituras, estaríamos nós também no meio deles, dando glória a Deus, aleluia, né? E se embalando com essa canção, dormindo, porque a Bíblia nos diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A Bíblia nos chama para acordar para esse tempo de mentira, para esse tempo de enganação. Você veja bem que aqui mesmo diz: aprende sempre e não pode chegar ao conhecimento da verdade. Todos estão nas suas igrejas, todos os domingos se vão, você vê, é um trânsito de pessoas indo para lá, outras indo para cá, outras indo para tal igreja, para a igreja fulana e tal, para a igreja cicrana e tal, cicrana isso e aquilo, mas você não vê ninguém falando dessas coisas que Jesus mandou anunciar, o evangelho do reino de Deus até que ele viesse. Eles estão ensinando que o reino de Deus, o evangelho que eles pregam por aí, eu digo assim, estava dizendo para o irmão, falei assim: irmão, vamos fazer o seguinte, vamos ficar com o que está escrito. É como um camarada vai tirar leite da vaca, ele vai lá no pasto, prende a vaca lá, tira lá seu balde de 10 litros de leite, depois no caminho coloca mais 10 de água, tá certo isso? Se você parar para prestar atenção, é isso que estão fazendo. Tem água no leite, né? Tem introdução do homem no meio das Escrituras. Aí você vai dizer a Escritura para ele e você: não, irmão, mas não é isso que está querendo dizer. Isso aí é assim, é assado, está entendendo? Então quer dizer que eles manifestaram, a Bíblia mesmo diz que são contos, né? São pessoas contando historinhas a respeito do reino de Deus, né? Os seus próprios doutores se ensinam tantas das coisas, faz curso disso, curso daquilo, para ir para o inferno, porque não tem outra trajetória, não tem outro lugar para ir. Se você sair fora da palavra, como se diz, se você sair fora da estrada, eu não sei se você vai chegar no caminho que você almeja chegar, porque uma coisa é certa, todos almejam viver a vida eterna, todos almejam ter um reino de paz, de felicidade, de prosperidade, um reino bom, como se dizia, no reino de Cristo. Não haverá mais esse tipo de coisa que vemos nos dias de hoje, né? E é tão interessante que eles colocam lá os seus ensinamentos. Tem que fazer um curso de teologia, senão você não aceita. Você não faz parte. Eu disse para o irmão, falei assim: veja, irmão, uma coisa. De qual escola saiu Pedro quando apontou que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo? Coisas que os fariseus não falavam sobre isso. Os fariseus não diziam nada acerca de Jesus Cristo sendo o próprio Filho de Deus ou o próprio Deus visitando sua criação. E eram estudados. Eram pessoas cheias de estudos. Paulo também. Paulo foi um homem que foi ensinado por Gamaliel. Um homem bem estudado acerca das escrituras, dos ensinamentos dos dias dele. Mas falhou em ver a obra de Deus. Somente quando a luz parou diante de Paulo que ele pôde entender que aquilo era o verdadeiro Deus, o verdadeiro ensinamento. Agora, Pedro não saiu de escola nenhuma. A Bíblia diz que Pedro era um homem torrão, era um homem douto, sem conhecimento. Mas ele olhou para ele e falou: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Que escola saiu Pedro para dizer aquelas coisas que ninguém tinha dito ainda para Jesus? Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque te revelou não foi nem a carne nem a sangue, mas meu Pai que está no céu, tu revelaste. E outro homem também, que não foi para nenhuma escola, para dizer que aquele homem do qual ele veio preparar o caminho seria o próprio Deus visitando sua criação, João Batista. Então eu pergunto assim: de que escola saiu João? De que escola saiu Jesus? E outros, como se a gente for olhar para trás, tem Elias, tem Isaías, que a própria manifestação do Senhor Jesus Cristo nos dias dele era a manifestação da palavra de Isaías, a
Ali estava a manifestação de Isaías andando em 2 pés nos seus dias. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Era a manifestação daqueles homens. É algo que os fariseus liam dentro das suas sinagogas. Homens intocáveis. Eu dizia para o irmão Liceu assim, mesmo nos dias de Jesus, ninguém esperava que Deus ia se manifestar por aquela via ou por aquele caminho. Ninguém esperava. Sempre aguardavam que Deus viesse por um outro lado. Um lado de santidade, um lado assim tremendo, um lado... E jamais iriam olhar para aquele homem, filho de Maria ou filho bastardo, dizendo que aquele era o Filho de Deus manifestado no meio do seu povo. Agora olha os dias de hoje. Tinha que ser diferente? A própria Bíblia diz que vocês seriam pedra de tropeço e rocha de escândalo. O mundo vai olhar para você e não vai ver você como filho de Deus. Eles vão ver você como pedra de tropeço. Você pode postar qualquer coisa na internet, colocar qualquer coisa a respeito desse evangelho, eles vão vir contra você. Eles não vão ver você como aquela válvula de escape, como aquele retorno, como Jesus veio fazer a ponte de retorno entre Deus e o homem. Que quando Adão rompeu aquele caminho, aquela visita de Deus, que todas as tardes, né, irmão Lucas? Deus vinha visitar a sua criação, vinha visitar ali Adão. Então rompeu-se isso. E Jesus veio de novo trazer essa trajetória, esse trajeto, veio trazer de novo essa ponte. Mas os homens dos seus dias esperavam qualquer pessoa menos Jesus Cristo. E os homens de hoje em dia também esperam qualquer pessoa menos um desses que são os eleitos. Porque você pode falar o que for de mentira. Pega o leite lá que eu falei, que é a Escritura, mistura as suas ideias no meio e dá ao povo para você ver. A igreja vai ficar lotada, a igreja vai ficar abarrotada. Veja, hoje é fácil você dizer assim, não, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, né? Hoje é fácil dizer isso. Eu queria ver naqueles dias, porque os fariseus até pagavam dinheiro para o povo para ir contra aquele homem. Então hoje o povo fala-se porque ouviram dizer. Porque Jesus mesmo chegou a dizer nos seus dias: tu fala isso de ti mesmo? Ou você ouviu alguém falar? Então eu queria quem estivesse vendo os dias de Jesus Cristo, nos dias de hoje, para apontar o dedo àquele homem que ninguém dava nada por ele, né? Não veio de classe nobre nenhuma. Eu estava dizendo para o irmão, assim, ó, Israel estava tão cego quanto a vida do Senhor Jesus Cristo, que precisou ouvir os reis magos de outro lugar, dizendo assim: viemos adorar aquele que é nascido o rei dos judeus. Quem dos seus dias poderia apontar aquilo? Né? Então hoje vivemos uma cegueira tão grande, e as pessoas não acordam. É como se estivesse com um carro a 200 por hora na estrada. Não, mas eu estou na estrada certa, eu estou no caminho certo. Ele diz, com um carro possante, acelerando até o último, estou no caminho certo. Eu falei, a estrada está certa, o carro também está certo, só que você está na contramão. Em vez de ser isso, você está voltando. Então eu digo assim ao povo que conheça a verdade. É o anúncio dos últimos dias: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse isso aí: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Erreis por não conheceres as Escrituras. O meu trabalho na firma é conferir material. Como que se confere o material? Você pega uma nota, depois você vai atrás do pedido. Você pega aquele pedido aqui e pega a nota aqui. O pedido reza: 4 peças de tanto por tanto, espessura, isso, tipo de material assim, assim, assado. Você vai na nota, a nota tem que estar correta. Isso é examinar. Se aquilo não estiver correto, logo é feita uma documentação para que aquilo seja devolvido, porque aquilo não vai servir.
E o que Jesus tem nos dito? Examinai, pois, as Escrituras, e cuidais nela até a vida eterna. É olhar aqui e olhar aqui em mim. Que pessoa serei eu? Não é uma coisa que ninguém faz esse tipo de pergunta nas igrejas. Hoje o culto está maravilhoso, Deus mandou uma palavra tremenda. O que ele falou acerca do reino? Que pessoa você vai ser quando o reino de Deus for estabelecido? É uma pergunta que eu fazia para mim. Que pessoa serei eu quando o reino de Deus for estabelecido? O que vai acontecer quando for determinado que o fim venha? Eu estava dizendo para o Maurício, eu estava lendo no livreto, e ali dizia assim, o fim do mundo, o fim dos tempos. Mas não o fim do mundo como as igrejas ensinam aqui, será torrado, queimado tudo, não vai sobrar nada. O irmão Maurício fala assim, pessoa, eu vou lá em cima, recebo minha transformação primeiro, faço o que tem que fazer, pulando essa parte, pulando, porque então não haverá súdito, né? Aí eu vou lá, recebo uma coroa, aí desço para cá, tudo queimado, né? Mas meu irmão, eu falo isso aí, tudo queimado. Aí eu pego minha coroa, ponho do lado, né? Diz, não tem nenhuma cabritinha para puxar, né? Acabou com tudo, foi tudo torrado, né? E o livretinho falava a mesma coisa, falou assim, não é o mundo, a terra que vai se acabar, é o mal que será arrancado dela. João Batista falou assim, que quando Jesus estava vindo, ele falou, pois é colocado o machado na raiz da árvore. João Batista, quando ele veio, ele falou, é colocado o machado na raiz da árvore. Foi Jesus. Jesus veio fazer isso. Ele já colocou o machado na raiz da árvore. Porque eu penso comigo assim, e não estou errado. Se você tirar um galho de uma árvore, nasce dois. Se você cortar o galho, é 2 galhos que saem. Parece que aumenta. Mas se você colocar o machado na raiz da árvore, essa árvore tem que morrer. A árvore maligna. O joio. Jesus fala assim, e veio o Filho do Homem, e plantou a semente, o trigo. E dormindo ele, veio o inimigo e semeou o joio. E o joio cresceu mais do que o trigo. Eu tenho planta em casa e eu sei que coloco minha plantinha lá, rego todo dia, o maior cuidado, não pode tomar muito sol, também não pode tomar muita água, né? Mas tem uma plantinha que eu não coloco lá. Não precisa molhar, não precisa fazer nada. Olha o tamanho que ela fica. E tem que estar toda hora arrancando. Eu estava contando para ali assim, né? E Jesus disse, deixei que ambos cresçam juntos. Porque se você olhar hoje, quase não se dá mais para ver o trigo. Porque você tem uma fazenda, você tem a sua plantação, e você abandona aquilo, todos os pés de fruta que você colocou lá, quando você voltar, você não enxerga ele. Porque a planta maligna tomou conta, o mato, a erva daninha, cresceu que você não vê mais nada. E se nós olharmos nos dias de hoje, nós estávamos comentando, a maldade, sabe? Por se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos se esfriaria, e muitos estão frios, não se respeitam mais, os vizinhos não se respeitam, sabe? Se você vê baderna em tudo quanto é lugar, basta você ligar o jornal para você ver que proliferou, foi demais da conta. O irmão até dizia assim, eu acho que não tem mais motivo para os filhos de Deus, você esperando mais o quê? Acho que devemos nós clamarmos já pelo fim, né? Ora, Senhor, se apressa com aquele dia da transformação para colocarmos em ordem todas as coisas, para ceifar do coração do homem todo sofrimento, toda amargura, toda tristeza. Nós estamos aqui agora, mas algo de ruim está acontecendo no mundo, e nós não podemos fazer nada. Estava o irmão seu comentando sobre isso, não podemos fazer nada, nós estamos em mãos atadas, porque nós estamos aguardando aquele dia da transformação. O que rezamos aqui aquele versículo é nosso, aqueles capítulos de Romanos 8, 18 é nosso, aquele se identifica com a gente. Toda a natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Quantos clamores estão no mundo nessa hora? Quantas mães estão chorando porque determinadas pessoas têm raptado seus filhos para se engrandecer em troco de droga, por causa da droga que prolifera no mundo. Quantas pessoas estão amarradas, acorrentadas?
E o sistema não faz nada por isso. E o sistema engana. Em vez de colocar o curativo na ferida, eles vêm com aquele paninho, lá só um paninho quente, colocando por cima ali, deixa aquilo daquele jeito, e vai enganando as pessoas, dando falsas esperanças. O que esse mundo espera? Se a gente vê no que eles estão crendo. Se a Bíblia não diz isso. Se a Bíblia não fala o que estão falando. Agora saíram com uma história aí, né? Que é noiva, o nome de Deus é Brana. Eu digo assim, nada contra o profeta dessa era. Graças a Deus que se cumpre as Escrituras, se cumpre ali o 7º mensageiro. Isso está apontando para o fim. Graças a Deus por ele ter vindo, mas graças a Deus por ele ter dado ouvidos e olhos para ver que certas coisas teriam que ser conforme as Escrituras diz, não conforme um homem diz ou até um anjo fala. Porque se Paulo escreveu, porque algo ia acontecer. Se Paulo disse, ainda que nós, ele falando, ainda que nós, ou o anjo do céu desse anuncie outro evangelho que vai além desse que já está escrito, desse aqui que nós pegamos, que seja anátema. E ele fala 2 vezes. Aí, como eu vou dizer, torno a dizer de novo. Então foi uma repreensão. Agora, como Jesus disse, examinar depois as Escrituras, e cuidar de ela ter a vida eterna, então a gente vai olhar lá no livro e diz assim, e ao anjo que está na igreja de Laodiceia, isso diz, e assim por diante. Está dizendo que é o anjo, não está dizendo que é o povo, não está dizendo que é uma outra pessoa. Então, como eu estou dizendo, nada contra, mas devemos seguir o que está escrito. Se a repreensão foi para alguém, então é para alguém. Se fosse para nós, era para nós. Mas graças a Deus que Deus tem nos dado ouvido para ouvir e tem nos dado entendimento para conhecer o tempo das Escrituras, que o tempo apronta para esse dia. Como dizia eu, e toda a natureza está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Alguém com um coração bom para pôr em ordem todo esse planeta, para fazer o casamento, não o casamento de uma noiva, como são ensinados por aí, mas um casamento com o céu e a terra, para se tornar uma coisa só. Porque a Bíblia diz assim que será uma coisa só. Você vai olhar daqui e vai ver lá, quem estiver lá vai ver aqui. Porque o pecado foi que colocou essa nuvem. E graças a Deus, quando os filhos de Deus tomarem posições, e creio eu que não seja por muito tempo isso aí, que está para vir, porque Jesus mesmo disse que quando essas coisas estiverem sucedendo, levantai vossas cabeças ao céu, porque vossa redenção está próxima. Então, graças a Deus, eu sou grato a Deus por ter nos deixado ver essas coisas na Bíblia, ter conhecido que tempo é esse, sabendo qual a posição dos filhos, qual a posição dos servos. Estava eu lá esses dias na televisão, estava um camarada falando lá da parábola do rico e de Lázaro. Até bem lembrado que o irmão do Senhor está dizendo que não é aquele rico que estava lá com Jesus, porque aquele rico, mancebo de qualidade, a Bíblia diz, um mancebo de qualidade, ele tinha qualidades, não é ele do qual a parábola fala. Mas o camarada estava falando lá que ele falou assim, que muitos dizem que como é que pode alguém que está no céu ver que ele está no inferno? Então ele diz assim que as coisas seriam bem perto. O céu e aquele lugar, o Hades, que ele diz lá, estariam bem próximos. Eu falei, não pode ser. Não poderia estar uma pessoa no céu e olhando quem está no inferno, que só com a ponta do dedo colocasse. Aí eu disse assim, tá vendo? A pessoa vai na televisão, sem entendimento, falando em casa, sem entendimento, e vem falar uma besteira dessa.
Não diz a Bíblia que Jesus, quando ele subiu ao céu, ele levou o cativo e o cativeiro. O cativo e o cativeiro. O cativeiro estava lá, e era o seio de Abraão. Ele estava lá no inferno. Não é o modo como esse camarada estava dizendo que seria o céu lá, uma coisa aqui. E a Bíblia mesmo declara que depois da ressurreição dele, muitos que dormiam foram vistos passeando por Jerusalém, como Sara, Abraão e assim por diante. Então você veja bem, você vê homens estudados, colocam suas caras na televisão e acham que aquilo é assim e vai falando para o povo. Mas graças a Deus nós temos as Escrituras e temos aprendido assim. E graças a Deus por isso. Para finalizar, uma parte aqui. Eu digo ao povo que tenha um pouco mais de fé e esperança, que logo estará tudo resolvido. É uma questão de tempo só. É uma questão de tempo. A Bíblia já descreve isso. E vi descer do céu um anjo, e em sua mão estava uma cadeia, e prendeu o diabo e Satanás. E amarrou e pôs selo sobre ele, e deixou lá amarrado por 1000 anos. Não demora muito, essa parte se cumprirá, para a liberdade e glória dos filhos de Deus. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à verdade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores e parto até agora. E não só ela, mas nós gememos, mas não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito Santo também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção dos nossos corpos. Em outras palavras, esperamos o dia da leitura do Testamento. Estamos aguardando isso, porque um testamento já foi feito. Graças a Deus nós já entendemos o que significa esse Novo Testamento. Nos fez participantes, nos fez filhos de Abraão, porque éramos filhos de Abrão. O primeiro testamento foi com os judeus, lá em Abraão mesmo, com os filhos da circuncisão. O segundo testamento foi feito no sangue. E graças a Deus que temos compreendido isso e aguardamos esse dia que seremos levados ao alto para ser aberto aquele testamento e ler o que está escrito naquele testamento, dando cada um a sua parte. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira, o Espírito nos ajuda às nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que antes conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Eu dou glória a Deus, graças a Deus, porque eu estava perdido.
E havia algo dentro de mim que fazia perguntas e eu não achava resposta em lugar nenhum. E eu dou graças a Deus por ter encontrado vocês, que fala a língua das Escrituras, fala a mesma linguagem. Era algo que estava dentro de mim, clamando, perguntando, e não havia quem pudesse responder. Isso estava tão perto. Eu sou grato a Deus por isso. Vou chamar o irmão Liceu, irmão Lucas. Graças a Deus. Deus continua abençoando o irmão Edgar, a família e a cada um dos que estão aqui. Este é o irmão que a gente pode sempre falar que esteve junto, que graças a Deus nós somos aquelas árvores que crescemos junto, né? Que crescemos junto. Aquela semente foi plantada e começou, germinou e foi crescendo, crescendo. E chegará o dia de dar o fruto. Jesus deu os frutos. Daqueles frutos são as sementes, que é cada um daqueles que estão aqui. E agora é o próximo passo novamente, né? Vai crescendo e crescendo. Foi um ditado que eu ouvi essa semana, um irmão falando que ele falou assim: eu não vou discutir mais com ninguém, eu já estou engravidado dessa palavra. Eu falei: mas engravidar é a mulher que engravida. Espera um pouco. Bom, ele disse que é noiva, então bom, tá bom, o casamento nem aconteceu, já está grávida já. Deixa quieto para lá. Eu comecei imaginando, fui pensando, os filhos de Deus, assim como Jesus, o que Jesus disse? Eu sou a videira verdadeira. Videira verdadeira, aquela que dá vida, é uma árvore, né? E uma árvore, ela não é macho nem fêmea, não precisa de um e de outro. Ou seja, é só esperar o tempo certo que vai brotar. É só esperar o tempo certo que o fruto vai sair, que o fruto vai amadurecer. Então os filhos de Deus só estão aguardando esse tempo. O tempo certo. Igual como o irmão Edgar disse. O joio e o trigo tá ali que cresceram junto. Esperar o tempo da colheita. Quando chegar o tempo da colheita, ambos serão separados, né? Ambos serão separados e irá cada um para o seu devido lugar. Miqueias disse, né? E andará cada um debaixo da sua videira e da sua figueira, né? Ou seja, cada um desses filhos de Deus aqui estão, né? Cada um desses filhos de Deus. Um ponto que o irmão Edgar disse, que eu achei muito interessante, né? Falando que iremos para o céu e voltar, vai chegar aqui e ver tudo queimado. Nem a cabritinha vai achar. Bom, mas não vai ser assim, né? O que acontece é o pecado que sairá do mundo. É só tirar Satanás do homem que ele fica bom novamente, né? Lembro de um ditado que é assim: podemos confiar em todos os homens, só não podemos confiar no demônio dentro de cada um deles. Porque a serpente lá atrás, ela era digna de confiança. Ela era o animal mais astuto. Mas quando Satanás entrou dentro dela, como diz aí, esquece. Porque é pecado na certa. Na serpente dava para confiar. Eram servos leais. Só que quando Satanás entrou, aí veio o pecado. E no milênio e adiante, é só tirar esse Satanás novamente, tirar esse Satanás do homem, que ele volta a ser a criatura mais dócil que tem, o ser mais confiável, mais astuto e confiável. Mas graças a Deus por tudo, né? Outros pontinhos que o Edgar vem falando, que a gente vai pegando. Aquele momento que Deus passeava no jardim e vinha ali falar
falar com Adão. O que acontece? Deus estava presente em todos os momentos. Todo dia ele estava ali, era como o sol. Ele está presente todo o dia. Só que ao meio-dia ele é muito forte. Deus, ficava em determinado momento, ele era muito forte para o homem suportar. Mas quando você vê, quando começa a cair no finzinho da tarde, aquele sol forte do meio-dia, se foi. É o mesmo sol que está ali. Só que chega um momento que ele já está quase se pondo, você consegue até olhar para ele. Porque ele perdeu um pouco o mundo, aquela barreira que tem em volta, diminuiu um pouco a intensidade. E agora podemos ver Deus claramente, podemos ouvir Deus claramente. Esse é o momento do pôr do sol. Esse é o momento que Deus está mais, vamos dizer assim, transformou, ele reduziu um pouco a potência dele. É o mesmo Deus, só que tem uma barreira agora que encobre, que diminui, né? Quando a gente pegar aquela placa de raio-x, né, colocar na frente, a gente consegue enxergar um pouco melhor, né? Isso durante o dia, no meio-dia. Mas quando dá 6 horas, 7 horas da tarde, quando o sol está se pondo, você consegue olhar para ele. Foi o que nós vimos domingo passado, até comentei com o Edgar, né? Nós conseguimos olhar para ele nesse momento. Esse é o instante do pôr do sol, em que Deus, ele está um pouco mais reduzido a potência, você consegue conversar com ele. E era assim todos os dias. Todos os dias. E veio, e é assim até hoje. Sempre é assim. E andando lá em São Mateus, andando um pouco mais dentro das Escrituras, nós sabemos que em Jesus, ali naquela linhagem de Abraão, em Jesus seria bendita todas as nações da terra. Todas as nações da terra seriam benditas. E pesquisando um pouco mais, eu vi que em 2 milagres de Jesus, todas as nações da terra elas foram representadas. Como? Quando? Ali em São Mateus, São Mateus 14, a primeira multiplicação dos pães, Jesus vê aquela multidão e multiplica, aquela multidão com fome multiplica os pães e os peixes, né? E todo o povo ali come, era 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, né? E observa bem lá no versículo 15, do capítulo 14, e comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. O que acontece? Os judeus, eles rejeitaram a Jesus. Conforme eles rejeitaram a Jesus, veio aqueles que queriam, né? Essas 12 alcofas cheias foi o que os judeus rejeitou. Isso foi para as 12 tribos dos samaritanos. Foi ali para as 12 tribos dos samaritanos. E na segunda multiplicação dos pães, já no capítulo 15, a segunda multiplicação dos pães, o que sobra no final? E todos comeram e saciaram e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Aqui é o que sobrou para os gentios. Aqueles outros 7 filhos, as 7 eras. Então, essa multiplicação, ela veio tanto para os judeus, veio para os samaritanos e veio para os gentios. É uma representação, né? Parecem coisinhas simples, mas as Escrituras, tudo, ela não confronta uma com a outra, ela não bate uma com a outra. Simplesmente ela complementa uma às outras e vem confirmando cada dia mais, né? Vem confirmando cada dia mais. Lá nos céus tinha os 24 anciãos representando as 12 tribos de Israel, as 12 tribos dos samaritanos, e o mar de vidro era o quê? Foi as 7 tribos que caíram, 7 tribos dos gentios, né? Mas aqui Jesus faz alusão a eles também. Foi enviado aos judeus, mas os judeus não quiseram, os samaritanos pegaram. Os judeus não quiseram, os gentios pegaram. Graças a Deus por tudo. Graças a Deus. Eu simplesmente quero falar sobre a grande reunião
que vai acontecer nesses dias que estão por vir, né? Dos eleitos de todas as eras. A ressurreição. O povo está se preparando para as grandes reuniões que vão surgir, estão tendo as grandes convenções do mundo, mas os gentios aguardam a grande reunião de todos os eleitos, de todas as eras, a ressurreição. Porque quando se fala do dia da redenção, lembramos também daqueles que hão de ressuscitar para esse grande dia da redenção. Porque a redenção é para todos os gentios de todos os tempos, unido com os samaritanos também. Porque o Novo Testamento foi dado para gentios e samaritanos, formando assim as 7 eras da igreja, os 7 tempos. Uma coisa tremenda que eu sempre observo, que Satanás ele não quer desgarrar daquilo que era dele, daquilo que ele tinha, da santidade que estava nele. Observe como aquele dragão se apresenta, ele se apresenta com 7. Observa que eu só quero Apocalipse 12. Em todos os sentidos, Satanás ele sempre se apresenta com aquilo que ele tinha. É uma coisa assim tremenda para se observar. Veja, versículo 3 do capítulo 12 diz assim: vi-se um grande sinal, outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas 7 cabeças 7 diademas. Observa que ele carrega aqui as eras da igreja. Ele não queria desgarrar daquilo. E nas eras da igreja ele vem trabalhando em todas as 7, para tentar inverter o plano celestial. E observa que ele tem sucesso. Lucas está falando sobre que o indivíduo está grávida, né? Observa que Satanás ele vem traçando o seu plano, e o plano dele é mais claro para o homem aceitar do que a própria escritura, que identifica o que Deus está fazendo. É mais fácil aceitar a mentira de Satanás, que parece ser mais verdade do que a verdade de Deus, né? A mentira de Satanás, quando ele coloca noiva, se você observar, não está na promessa, não está na redenção da cruz, e nem tampouco os céus comemora tal coisa. Quando a gente chega em Apocalipse, na comemoração do céu, comemora de acordo conforme foi a promessa, de acordo conforme foi feita a redenção da cruz. Tudo as escrituras em perfeita ordem. Foi bom, Edgar, fazer lembrar da oração que o Senhor Jesus fez, porque aquilo nos identifica. Porque as pessoas, eu já vi pastores chegar e dizer: não, mas se nós for fazer conforme Jesus ordenou, nós vamos estar uma igreja morna. Então quer dizer, Satanás sabe muito mais do que Jesus. Os teólogos sabem muito mais do que Jesus. Observa que quando se vê a mensagem do 7º anjo, uma coisa que é bom a gente lembrar, que aos anjos queria pregar o evangelho. Os anjos já tentaram para isso, só que não foi isso. Quando eles fizeram errado. Paulo chegou a temer a isso e falou assim: se ainda que nós mesmos viermos anunciar. Porque Paulo estava temeroso, porque ele estava na escala dos anjos. Porque ele sabia que aquilo não tinha sido dado aos anjos. Então, se ainda que nós mesmos viermos anunciar outro evangelho, que vai além desse que você tem anunciado, seja anátema. Ainda que nós mesmos, ainda que venha um anjo do céu, vos anuncia. Então, porque ele sabia que os anjos do céu queriam fazer isso, mas não foi dado a eles. Foi dado a eles ser um mensageiro. Só que para Paulo já tinha lá escrito, lá em Isaías 42, que ele faria isso, faria a mudança da lei e da graça, faria a conexão do povo, ele explicaria para o povo, para os israelenses, para os judeus, quem eram os gentios chegando para esse evangelho. Porque na verdade estava escrito na lei que todo povo seja excluído, que não fosse da lei, todo povo seja excluído. Romanos capítulo 3, né, versículo
19, está escrito na lei. Paulo cita isso. Todo seja fora disso. Mas já se manifestou sem a lei, com o testemunho da lei e dos profetas, aquele Jesus, porque todos pecaram e destituídos estão, não estavam, não estão, da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente. Então, o que eu tenho observado, aquelas pessoas que dizem que têm revelação, eles são incertos com a sua fé, eles são baseados hoje na euforia que eles estão vivendo. Se hoje eles perderem aquela euforia, eles estão perdidos, eles não são salvos mais. Olha, ele fala assim: não, irmão, toma cuidado para que você não fique fora do arrebatamento. Não quer dizer, já não é mais por eleição, já é pelo que eles fazem, né? E nós sabemos que o eleito é eleito no sangue. Ele pode estar ali caído na sarjeta, mas se via quando eu falar trombeta chamar, a chamada da trombeta, quando eu digo isso, as pessoas, mas a trombeta já não tocou? Quando eu falo a trombeta chamar, é a reunião dos 7 mensageiros. Quando eu falo daquela grande reunião, os 7 mensageiros vão estar reunidos. Lê-se o primeiro mensageiro para o povo do seu tempo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. O 7º lerá para aqueles que ainda estão em vida. Os irmãos entenderam? O dia da redenção será assim, pastor. Assim é o dia da redenção, aquela grande reunião, quando fala 7 trombetas, quando for dado, eles ainda não cumpriram o ministério dele, nenhum dos 7 anjos. A leitura da trombeta, que é o galardão de cada era, é que cumprimenta o ministério dos 7 mensageiros, porque as trombetas que foram entregues para eles em Apocalipse 8, ainda não foi tocada. Eles serão tocados no dia da redenção. E todo o galardão que os anjos há de receber, também será no dia da redenção. Será no dia da redenção que será entregue aos anjos o galardão que eles merecem. O pagamento deles será entregue naquele dia. Será entregue o pagamento dele no dia da redenção. Porque quem faz o pagamento, o irmão recebe a sua herança, da sua herança o irmão paga o advogado, não é isso? Quando o irmão contrata o advogado, o irmão paga o advogado. Quando você recebe aquele bem, o irmão paga o advogado, pagou o seu advogado. Então o irmão paga o seu professor, paga o seu tutor, porque quem está administrando. Quando é bom lembrar uma coisa dessa, eu estava até falando com os irmãos do Facebook, que o irmão Brana disse que agora não é mais pelo sangue, né? Agora é pelo Espírito, né? Eu falei assim, mas a Escritura diz que é pelo sangue, não é isso? É pelo sangue. Tanto é que o chamamento vai ser pelo sangue, porque o testamento foi feito no sangue. O último trombeteiro, quando ele começar a ler o testamento, não importa se o eleito está ali caído, não, ele levanta. Porque será um abrir e fechar de olho. Não vai ter isso aqui. Pera um pouco, opa, vamos nos preparar, porque a trombeta vai ser num abrir e fechar de olho. Você não vai estar esperando. O camarada pode até estar com um copinho de cachaça, não é isso? Se eu estou falando isso e alguém, a pessoa ouvir, vai se escandalizar. Ou o camarada pode estar caído ali ou ali. Não, espera um pouco, mas se ele estiver dessa maneira, ele não vai, ele não é eleito. Assim dizem as pessoas, né? Se não for, ele pode ser um santarrão, ele pode estar ali, ele não vai, se ele não for eleito, o sangue não vai chamar ele. O sangue não vai testificar na hora que a trombeta soar para ele. Por que eu estou falando a trombeta soar? A trombeta soar será na leitura do galardão. Quando se ler o galardão, será transformação num abrir e fechar de olhos. É aí que se dá a trombeta, o sonido da trombeta. É por isso que o som da trombeta fará isso. Exatamente, porque a trombeta se dará no dia da redenção, porque é a leitura do galardão, foi aquilo que foi dado para eles. Então fará isso aos mensageiros, pastor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu vou dar uma passadinha rapidinho na escritura que eu fiz, bem rapidinho. Não quero estender mais, nem há necessidade. Nós já ouvimos
Tanta coisa boa nessa tarde que não se faz necessário. Eu estou observando aqui na escritura que nós lemos antes, que diz assim: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comiam com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. O que eu estava observando aqui, irmãos, aquele Pedro que teve aquela grande revelação, que o Modigata já falou aqui, teve a revelação de dizer: tu és o Cristo. Mas nesse tempo aqui, Pedro já estava confundido, ele estava atrapalhado, ele estava causando até problema entre os irmãos ali nos dias de Gálatas. E observamos aqui que Paulo veio como consolador, e como consolador ele teve que repreender a Pedro para consolar os irmãos que estavam confundidos ali com aquele negócio, porque ele não estava entendendo o sacrifício, o sangue do primeiro testamento com o sangue do segundo testamento. Então, por causa daquilo, ele estava sem entender. Quando ele lá em Cesareia, ele foi visitado lá por aquele lençol amarrado pelas 4 pontas com animais ali dentro. Ele foi à casa de Cornélio, pregou para Cornélio, batizou Cornélio, instruiu ali a família de Cornélio. Mas os cristãos, os judeus, quiseram implantar a circuncisão lá para os gentios. Então houve aquela reunião do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, e com aquilo ali ficou decidido: não vou impor encargo sobre os gentios, a não ser que se afaste da consumação, da carne sufocada, tal, da adoração ao ídolo. E ficou decidido que eles não seriam circuncidados, porque a circuncisão estava no primeiro testamento, da linhagem de Abraão. Aí quando chega aqui, aqueles judeus começaram a se dissimular e se camuflar no meio dos gentios e se escondendo daqueles irmãos que queriam aplicar circuncisão para eles. Quando Paulo chega ali, Paulo: espera aí, rapaz, mas você está confundindo o povo com esse negócio. Gentio não tem nada a ver com circuncisão. Circuncisão é para judeu. Eles são salvos, a salvação deles é pelo sangue do Calvário, e pela redenção que Cristo efetuou na cruz. Aqui nós observamos aqui, mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como gentios e não como judeus, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Por que você quer aplicar esse ensinamento que não tem nada a ver com gentio para eles? Isso é para judeu. A circuncisão é para judeu. Os gentios estão no segundo testamento. Como nós aguardamos o dia da redenção, que através daquele sacrifício do Calvário, da cruz do Calvário, Jesus resgatou a constelação que estava fora daquele primeiro testamento. Então, com isto, nós fomos agraciados, nós alcançamos o direito de serem resgatados por meio daquele sangue. Nós, e não como judeus. E por que obriga os gentios? Por que quer aplicar isso para a gente? É o que nós estamos vendo hoje. Os pastores estão aplicando o ensinamento para judeu aos crentes gentios e dando a eles até uma promessa de morar em Jerusalém, dando a eles até um reino em Jerusalém, uma eternidade lá em Israel. A noiva vai morar em Israel, a noiva vai casar com o cordeiro e vai estar em Jerusalém. São formas, o irmão falou aqui, o dragão vermelho com 7 cabeças, 7 diademas sobre ele, tem entrado em todas as eras para enganar o povo e trazerem confusão para os crentes desse tempo. Deus nos abençoe, o Senhor nos ajude a continuar nesta caminhada rumo ao reino
celestial, aquele reino que Jesus resgatou para nós na cruz do Calvário. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esta hora tão gloriosa que Deus tem nos enviado a sua palavra. Graças a Deus. Grande Pai celestial, nesta hora, Senhor, nós somos gratos a Ti, meu Deus, pela Tua palavra que o Senhor tem nos enviado nesta hora, pelo conhecimento do tempo, Senhor, pelo conhecimento também das promessas que o Senhor tem feito a todas as nações. Meu Deus, pela revelação que o Senhor tem mostrado, que está havendo um clamor sobre toda a terra e que há uma esperança nos eleitos, Senhor. Querido Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos que o Senhor nos sustenta na sua palavra, nos segura nesta hora tão difícil, Senhor, de tantas confusões, de tanto sistema, de tantas denominações que estão se espalhando sobre a terra, para causar confusões nas mentes das pessoas, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que nos conceda o Teu Espírito, nos conceda aquela poderosa unção, Senhor, para não nos curvarmos diante da situação em que está o mundo vivendo nesta hora. Nós oramos e te pedimos, Senhor, que Tu nos guarde e nos ensina nesta hora a seguir em frente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Proclamaram: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, o Rei vai entrar e vai preparar a festa para um povo que o aguarda ansioso, pois o Rei lhes prometeu que um dia voltará. Recebe o louvor que oferecemos, mas deseja que seu povo esteja aqui no céu para o adorar. Deixa entrar o Rei da Glória para sempre, deixa entrar o Rei da Glória para sempre, pois em breve os anjos e os salvos vão cantar. É o Rei adorado, exaltado para sempre, é honrado, poderoso, magnífico, é fiel, entronizado, é invencível. Deixa entrar o majestoso, desejado, incomparável, inconfundível, soberano para sempre, Ele é bendito. O seu nome está acima de outros nomes, Ele é reconhecido pelos anjos, adorado por seu povo na terra. Deixa entrar o Rei da Glória para sempre, dele a força, o domínio e o poder.